A Associação Espírita Irmã Nilze Amor apresenta a palestra com o tema Estranha Moral, pelo expositor Alex Sander, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Olá, prezados amigos. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o tema Estranha Moral, que está contido lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente nos itens 1 a 6, odiar pai e mãe. Neles vão estar contidas lições que, à primeira vista, traz assim, uma certa estranheza, ao ler. Por quê? Porque vai mostrar um Jesus apreensivo nas palavras e até mesmo algumas contradições quando ele fala isso. Fica difícil da gente poder entender, essa estranha moral. Fica até difícil realmente nós acreditarmos que Jesus tenha pronunciado aquelas palavras. E para a gente poder começar, eu peguei lá no Livro dos Espíritos, na questão 629, que ela traz a definição de moral. E ela diz que moral é a regra do bom proceder. Que quer dizer isso? De distinguir o bem do mal. E ela vai sempre estar fundada na observância das leis de Deus, das leis divinas. Então, o homem ele vai proceder bem quando faz tudo pelo bem de todos. Porque então, quando ele faz tudo pelo bem de todos, dele e pelos outros, ele está cumprindo essa lei de Deus. Então, essa vai ser a definição de moral dada lá no Livro dos Espíritos, na questão 629. Então, para entendermos melhor essa estranha moral, é necessário que nós nos reportemos, que nós voltemos um pouco lá naquele tempo que antecedia Jesus, quando Jesus veio ao nosso planeta. Nós temos que lembrar também que os conceitos éticos, na época, eles não estavam bem definidos. Então, na realidade, tinha um contexto até, vamos dizer assim, perverso. Por quê? Porque nós vivíamos em função das leis mosaicas, lá do Velho Testamento, onde, na visão de Moisés, Deus era o quê? Era o Senhor. Então, nós conhecíamos Deus como Senhor, aquele que está acima de todos. E até para nós enxergarmos a Deus era um pouquinho complicado, porque muitas vezes nós precisávamos do quê? De um intermediário. Então, Moisés, ele dava a entender um Deus o quê? Que existia um Deus rancoroso, vingativo, exigente, vaidoso, algumas vezes intransigente, vamos dizer assim, e até mesmo egocêntrico, E além disso tudo, esse Deus, ele ainda era o quê? Ele ainda era parcial e arbitrário. Quer dizer, ele tomava as dores de alguns, Então, além de Moisés ter recebido os 10 mandamentos, ele também criou o quê? As leis mosaicas. Para quê? Para essas leis serem obedecidas e seguidas pelo povo. Lembrando que esse povo era o quê? Era um povo rude naquele tempo. Então ele precisa o quê? Ele precisava de quê? De leis para poder controlar esse povo. E através dessa lei, ele incutia o quê? Com essa ideia desse Deus que ele trouxe, então ele trazia o quê? Através ele controlava esse povo, vamos dizer assim, através do medo, Então, através de coisas horríveis que poderiam acontecer com eles, caso eles viessem a desobedecer a esse Deus. Aí, no segundo momento, o Espiritismo fala até da segunda revelação, aparece Jesus, que a caminhada de Jesus vai ser descrita onde? No Novo Testamento. Jesus muda esse conceito de Deus e Jesus nos traz o quê? Ele nos traz a imagem de um Deus de amor, um Deus Pai. Ele, em vez de trazer Deus como Senhor, a partir desse momento, a humanidade ela passa a ver Deus como Pai.
Pai de quem? De todos nós, que ama a todos nós da mesma maneira, de forma igual, porque todos nós somos o quê? Seus filhos, né? Então nós somos irmãos em Deus, então nós somos filhos de Deus. Então, como diria, né? Deus, nesse caso, ele vai fazer o quê? O sol brilhar para todos da mesma maneira. Então não vai existir mais diferenciação entre os homens. Todos são iguais perante a Deus e todos podem se comunicar diretamente com Deus a partir disso aí. Então, para enfrentar, né, essa ignorância coletiva daquela sociedade e também, né, para Jesus poder romper com aquelas raízes, aquelas coisas que já estavam enraizadas, né, onde no homem ainda se prendiam aqueles sentimentos primitivos, né, agressivos. Jesus precisou de quê? Jesus precisou trazer esse novo conceito, né, de Deus, onde a compreensão, né, a bondade estavam ali nele, existia ternura, compaixão, que era totalmente contrário, né, o que a população, que a humanidade vivia naquele momento, né, que não podia ser comparado com aquelas atitudes agressivas, né, fosse ela ostensiva ou disfarçada, né? Lembra da lei do talião? Olho por olho, dente por dente? Então Jesus vem combater isso. Então, para trazer essa ideia de um Deus Pai e amoroso, era preciso o quê? Era preciso que Jesus, alguma das vezes, usasse até mesmo de energia, né? Ele falasse de forma mais enérgica, agisse de forma mais enérgica. Para quê? Para ele poder plantar os valores morais e enfrentar todos os desafios que surgiam o quê? Com a intenção de impedir exatamente o quê? A nossa marcha, né, para a nossa evolução espiritual. E o que é importante dizer é que Jesus, ele não cedeu em nenhuma de suas diretrizes. Todas aquelas diretrizes que foram traçadas por ele, ele cumpriu o quê? Corretamente, de acordo com o que ele tinha, foi estipulado por ele e pela espiritualidade naquela época. Então, ele conseguiu o quê? O objetivo dele era romper toda aquela estrutura, né, do passado, não podemos lembrar, e fazer com que a humildade pudesse, né, trazer novos conceitos, onde a humildade pudesse sobrepor sobre o orgulho, né, o altruísmo sobrepor sobre o egoísmo, a compreensão e a bondade sobrepor sobre a intolerância, que eram características daquele povo na época. E essa era, no mínimo, uma nova estranha moral, porque as pessoas não conseguiam entender isso, né? As pessoas estavam esperando o quê? Que viesse, né? Que o Salvador viesse, fosse um rei, viesse cheio de poder, espada, rei da guerra, né? E Jesus não, ele não vem trazer a espada, né? Ele traz o quê? A mensagem de amor. Então, isso no primeiro momento é muito complicado. Então, por ser diferente de tudo, como eu falei, que existia naquela época, por contrariar todas aquelas convicções que já existiam, né? Então, o que vai acontecer? Para usarmos esses ensinamentos de Jesus como recursos de o quê? De nossa superação e nossas dificuldades. Nós vamos precisar o quê? Estudá-los. Estudá-los muito. Infelizmente, ainda, para a grande maioria de nós, essa doutrina de Jesus, do amor e não da guerra, ela ainda continua sendo estranha. Por quê? Porque ela vem de encontro aos nossos interesses o quê? Pessoais, aos nossos desejos e os nossos caprichos, que muitas das vezes são o quê? Egoísticos. Nós não podemos esquecer isso. Ainda hoje, justificando essa incapacidade de compreender e muito menos de aceitar esse convite que o Mestre Jesus nos fez lá atrás para a nossa transformação dos nossos sentimentos, para o quê? E para nós nos libertarmos desses comportamentos desajustados e doentios que nós tínhamos na época. Mesmo entre nós espíritas, essa incapacidade, muitas das vezes, ela existe, né? Muitas das vezes,
nós compreendemos a necessidade de mudar, mas nós não possuímos ainda o quê? Os instrumentos íntimos para enfrentar essa nossa realidade. Nós sabemos que precisamos mudar para evoluir, para progredir espiritualmente, mas isso ainda é difícil para a gente, né? Porque para a gente, depois de 2000 anos, ainda essa moral de Jesus, muitas das vezes, ela continua ainda sendo o quê? Sendo estranha, né? Que é exatamente o nosso tema de hoje. Então, quando nós realmente entendemos esse convite de Jesus, nós vamos perguntar, né? Será que nós vamos perguntar, será que Jesus realmente, se nós aceitarmos esse convite, ele vai aliviar nossas dores? Né? Ou melhor, ele vai aliviar, não, ele vai afastar a nossa dor, né? As nossas dores, né? E nós aprendemos na doutrina dos espíritos que não, certamente que não, né? Mas nós aprendemos também que os seus ensinamentos vão se transformar em quê? Em poderosas ferramentas para aliviar essas dores, deixar essas dores mais brandas. Contudo, para nós usarmos esses ensinamentos como recurso de superação das nossas dificuldades, nós precisamos o quê? Estudá-los. Estudá-los, estudá-los. Para quê? A fim de compreender tudo, né? E compreendendo-os, nós vamos refletir sobre eles, para depois, então, nós podermos vivenciarmos em plenitude todos esses ensinamentos. E por que essa moral de Jesus, né, ela é estranha, né? Então nós precisamos lembrar, antes de nós começarmos a ler o texto do Evangelho, nós precisamos lembrar que o Mestre Jesus, ele não nos deixou nada escrito, né? Ele não escreveu nada. Por isso, muitas palavras atribuídas a eles não condizem com a sua forma amorosa de ensinar, né? Muitas das palavras que são atribuídas aí, nós questionamos no primeiro momento. Será que foi Jesus realmente que disse essas palavras? Mas como o Mestre Jesus pode ter dito essa palavra? Sorte nossa que nós temos a espiritualidade para poder nos auxiliar nesse momento de dificuldade. Então, com o auxílio da espiritualidade, nós vamos poder começar a compreender melhor, né, esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós não podemos esquecer, né, que está no nosso dia, aquelas pessoas que combatem o cristianismo de uma maneira geral e até mesmo o espiritismo em particular. Eles vão usar exatamente essas argumentações, essas passagens de Jesus que muitas das vezes causam controvérsias, né? Para quê? Para contestar Jesus, né? Então é possível esclarecer algumas dessas contradições tirando algumas dúvidas. Como eu falei, nós, né, temos sorte de termos a espiritualidade para nos auxiliar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber se Jesus efetivamente pronunciou aquelas palavras, tendo em vista, como eu já disse, que ele não deixou nada escrito. Se nós pararmos para pensar, o primeiro evangelho foi escrito 40 anos aproximadamente após a morte de Jesus, 40, 50 anos depois, por aí, né? E se realmente Jesus pronunciou essas palavras, saber qual era o verdadeiro significado dessa palavra na língua em que ela foi expressa, né? Pois, toda vez que nós lermos um texto ou estudarmos um texto antigo, não importa ele qual seja, não podemos o quê? Utilizar o mesmo significado de hoje. Lembra que eu falei? Nós temos que nos reportar à idade de Jesus. A gente não precisa ir muito longe. Quando nós pegamos, por exemplo, a própria língua portuguesa, se eu falo para vocês a manga, né? Por exemplo, a manga. Manga tem dois significados. Nós sabemos disso. Pode ser a manga da brusa ou pode ser a manga fruta. Macaco. Macaco pode ser um animal ou pode ser aquele objeto que levanta, né? É o quê? Que levanta peso, levanta o carro. Então, no caso de Jesus especificamente, a língua hebraica que ele falava, o aramaico, não era uma língua rica.
Uma palavra, ela poderia ter mais de um significado, né? Eu peguei 2 exemplos que podem também nos ajudar, no caso específico de Jesus. Lá no Velho Testamento, as frases que indicam a criação do mundo podia significar o quê? Um período qualquer ou um período de tempo, né? Nós que viemos do cristianismo, nós traduzimos a criação em 7 dias, não é isso? 6 dias, o 7º dia foi de descanso. Se nós lermos a Gênese, né, espírita, o livro da codificação, nós vamos ver que não são 7 dias, são 7 eras, são 7 períodos de tempo. Então, uma distorçãozinha aí, o que pode causar com a palavra? Outro exemplo, ele pode ser encontrado de Novo Testamento. Esse também é muito, né? Peguei um outro exemplo que todo mundo conhece. Jesus, ele nos ensina o quê? Ele tem uma passagem que ele fala: é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, poxa, como pode ser? Mas se nós formos pegar, né, estudar a língua, nós vamos ver que esse termo camelo significa cabo, visto que as cordas, os cabos de antigamente, daquela época, eles eram feitos com fios, né, com pelos de camelo. Então, assim, um erro cometido uma única vez, né, ele permaneceu até os nossos dias e dificulta um pouco a nossa interpretação se nós formos fazer ao pé da letra. Isto, né, vai mostrar o quê? O que é a tradução de uma língua para outra e os enganos que essa língua, né, que essa tradução pode trazer. Então a ideia de abandono da família não condiz com a doutrina de Jesus, isso é um fato. E antes a sua negação. Nós temos que observar ainda a natureza particular de cada língua. Isso tem que ficar bem claro para a gente, para nós começarmos a entender esse texto, que está lá no capítulo 23, né? Esse capítulo é intitulado Estranha Moral. Como eu falei, nós vamos trabalhar dos itens 1 ao 6. Eu vou me permitir ler o item 1 e 2, né? Que são 2 passagens aqui, rapidinho. Item 1. Como nas suas pegadas caminhassem grande massa de povo, Jesus voltou-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso vai estar lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. No item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda fala assim, ó: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Isso vai estar lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 37. Então, como eu falei, né, o Evangelho é muito difícil de ser estudado, de ser entendido, interpretado. E quem olha essa passagem, né, estranha a forma como o Mestre Jesus se expressa. Mas logo ele vai observar uma outra tradução que deram ao sentido diferente do verbo odiar, que é o que nós temos hoje, né? Então, compreendemos melhor esse texto, para nós podermos compreender melhor, é importante nós nos reportarmos lá na orientação de Kardec, no início desse capítulo. E ele adverte que nenhum dos evangelhos foi escrito por Jesus, né? Não foi escrito enquanto Jesus estava entre nós. E que a língua hebraica não era muito rica e continha muitas palavras que tinham diversos significados. Então Kardec chama atenção para isso. Então no trecho, Jesus fala várias coisas bastante contundentes, chama bem a atenção e deixa uma margem mínima de flexibilização do que nós devemos fazer de acordo com a lei divina. Então entendemos por essa passagem
que nós devemos ter o quê? Uma atenção especial às leis divinas, ok? As leis divinas são as leis que estão lá na terceira parte do livro dos Espíritos, não é isso? São as leis morais. Então essa passagem, ela pode ser ser usada para justificar o porquê de tanta veemência, né, com que foi dito isso por Jesus. Então ele nos deixou, não podemos esquecer que ele nos deixou o quê? Exemplos completos, né? Deixou exemplos bem claros de como se deve praticar exatamente o quê? Essas leis morais. Então, quando o Mestre Jesus nos pede que odiemos a família para sermos seu discípulo, isso é muito importante, né? Isso não significa que nós devamos odiá-los, como hoje é entendido essas palavras, né? E nem abandoná-los ao sabor da própria sorte, porque isso implicaria o quê? Na falta de caridade. Então, só para lembrar, eu fui lá buscar, né? Em grego, odiar significa, não tem o mesmo significado da língua portuguesa. Lá no grego, que era a língua da época, odiar significa amar menos, não amar igualmente. Então, um significado muito diferente da nossa língua portuguesa, né? Então, odiar, que significa na nossa língua, odiar quer dizer o quê? Abominar, detestar, não gostar nada, né? Então, por isso, para nós começarmos a entender essa passagem, nós devemos interpretar, no primeiro momento, a palavra odiar como amar menos, usando o quê? Usando o significado do grego. Isso vai fazer muito mais sentido e dar uma conotação muito mais racional e coerente aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, significa, na realidade, né, essa passagem, que é não se apegar tanto aos familiares, a ponto de quê? De deixar de realizar a nossa jornada evolutiva, né? O nosso desenvolvimento espiritual. No item 3, ele vai falar assim: certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade de sua doutrina sofra qualquer dano, escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia. Isto é, acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro seja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá com frequência a relação aos fatos históricos. O termo odiar nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendido nesta hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la? Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor na nossa. Nesta passagem, São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis designa a frase da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo ou uma revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas, tal qual a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí houvesse traduzido pelo termo camelo na alegoria. Então, é importante, no primeiro momento, perguntar se atende o quê? Os costumes e as características daquele povo, para nós podermos entender as particularidades
de cada um dos idiomas, né? Sem esse conhecimento do idioma, escapa o verdadeiro sentido das palavras, até mesmo da língua. Algumas palavras, elas vão perder o seu valor no decorrer do século. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre vai exprimir perfeitamente o pensamento para manter a exatidão, né? Então, essas observações, elas são aplicadas, vamos dizer assim, especialmente na interpretação das escrituras sagradas. E, em particular, no nosso caso, dos evangelhos. Então, é importante nós sempre nos reportarmos, né, ao meio em que Jesus vivia, né? Nós nos colocarmos naquele momento lá. Então, fica muito claro, aí vai ficar muito claro, né, o valor que tem certas expressões e certos fatos. Em todo caso, né, devemos considerar também o termo odiar na sua concepção moderna. Por quê? Porque isso vai contrariar todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, meus queridos amigos, resumindo o que foi falado, né, se nós pegarmos o estudo, Kardec ele vai nos esclarecer que algumas poucas palavras encontradas no Evangelho não combinam com a doutrina de amor do nosso Mestre Jesus. As passagens do Mestre, né, escritas após a crucificação, é possível que essas não tenham sido usadas por ele ou pode ter até sido substituídas ou mal interpretadas nas traduções. Isso é muito importante, né? Porém, nós temos que aceitar os evangelhos, como eles chegam até nós, tendo sempre o quê? O cuidado de interpretar e de fazer um estudo sempre o quê? Com as palavras do Mestre Jesus, né? E tomar o quê? O contexto geral desses ensinamentos, dos costumes e das características daquele povo judeu da época. Então, talvez nós estejamos vivendo na atualidade um tempo muito semelhante com aquele, onde nós valorizamos muito as coisas materiais, né? Existe a desigualdade socioeconômica, apesar de todo o progresso que nós sabemos que a humanidade já alcançou. Então, por isso, talvez, nunca tenha sido tão necessário o estudo aprofundado do Mestre, né? Por quê? Para nós podermos ter uma compreensão dessa moral que ele nos trouxe há 2000 anos atrás e que resume, né, que se resume na vivência do quê? Do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, assim, né, na interpretação desses textos evangélicos, não podemos admitir que Jesus tenha pregado o odiar ou até mesmo, né, aborrecer os familiares para quem pretende ser os seus discípulos. Então, nós podemos perceber nesse ensino que o esforço da vivência moral, que é a expressão do amor a Ele e a Deus, está acima de qualquer implicação material, de qualquer domínio de uns sobre os outros, né? Por quê? Porque cada um tem que se desenvolver para quê? Para alcançar o determinismo, né, divino, que é o quê? Que é ser perfeito e ser feliz, de ser sábio e ser amoroso. Então, sendo o entendimento, o aceito, né, e a vontade dessa vivência, opção ela tem que ser individual, nada nem ninguém deve nos impedir dessa resolução, mesmo que os familiares, né, muitas vezes o quê? Eles se sintam contrariados com isso, eles não têm o direito de nos impedir. E lembrando que a escolha final sempre é a nossa, né? Então, se o esforço pela vivência cristã ela for fruto de um raciocínio, de um sentimento, essa pessoa, né, ela saberá o quê? Viver sobre esses princípios. No item 4 ele fala: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs ou seu pai, a sua mãe ou sua família, mulher ou seus filhos, suas terras, receberá o centro tudo isso e terá por herança a vida eterna.
Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e nos séculos vindouros, a vida eterna. Quando Jesus, nos chama e nos pede para deixarmos pai e mãe, isso não significa que devemos abandoná-los ao sabor da sorte, como eu já falei antes. Ele começa a nos trazer o conceito da vida futura. Ele tem para nós, esse conceito, ele vai ter para nós uma importância, mais importância do que os nossos parentes e amigos. E ele vai lembrar ao mesmo tempo que nós somos espíritos e nós pertencemos o quê? À grande família universal. O item 6 ele vai falar assim, disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Isso vai estar lá em Lucas, no capítulo 9, versículos 61 e 62. Então, antes de focarmos unicamente nas palavras, devemos entender de que os interesses da vida futura devem prevalecer sobre todos os outros interesses, todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a doutrina do Mestre Jesus. Ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. A doutrina espírita, ela nos dá uma visão mais ampla, mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os laços do espírito e não os do corpo, pois esses laços espirituais não se quebram pela separação após a morte, nem mesmo, como eu falei, após a morte do corpo. Pelo contrário, que vão se fortalecer mais na vida espiritual, pela depuração do espírito. Então, para suportar o quê? Exatamente as vicissitudes dessa vida. Então, quando Kardec diz que os interesses da vida futura, eles estão acima de todos os interesses, todas as considerações de ordem humana, ele não está desprezando os interesses e deveres da vida material aqui na Terra. Isso é muito importante. Kardec apenas ele quer destacar nessa passagem que o viver na Terra tem a finalidade do desenvolvimento intelectual e desenvolvimento material, ou intelectual e moral de cada espírito. E tudo que o homem viver deve ser usado para o desenvolvimento e o engrandecimento do ser espiritual. E além disso, Kardec também nos esclarece que a própria vida material, muitas das vezes, exige que se abandone o quê? A família. Por exemplo, em caso de casamento, de estudo ou trabalho em outra cidade ou em outro país, sem que se perca o quê? O afeto que já existe, sem que as relações sejam cortadas. Esse tipo, entre aspas, de abandono, são necessários para quê? Para que o homem aprenda por si mesmo, aprenda a agir, a caminhar por si mesmo, confiando o quê? Na sua própria capacidade, desenvolvendo a responsabilidade dos seus atos e aprendendo a viver em outros ambientes com pessoas diferentes. Então, com mais oportunidade de aprendizado e novas experiências. Então, assim, não se deve dar a essas palavras do Mestre Jesus o sentido de cortar a relação com a família, como condição de ser seu discípulo. Então, o Mestre Jesus, ele não exigia que nós o seguíssemos fisicamente, e nem exige hoje que abandonemos a nossa família para seguir o Cristo, mas sugere que estudemos os seus ensinamentos, isso é muito importante, para que nós possamos estar mais esclarecidos e que possamos ainda colocar em prática e viver e conviver melhor com os familiares e com o mundo. Então, meus irmãos, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar de uma maneira clara, e bem objetiva esses conhecimentos.
E mais uma vez agradeço a todos e tenham uma boa semana. Muito obrigado. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 11 de novembro, quinta-feira, às 20 horas, pela expositora Cláudia Costa, do Centro Espírita Amadeu Ferretti, com o tema Enfermidades Espirituais. Aguardamos vocês!